Leilões de imóveis. Imóveis desocupados dão menos dor de cabeça? Olha, essa é uma pergunta que todo mundo faz, assim, te explica, mas o pessoal ainda continua na dúvida. Não adianta, essa pergunta volta. Vamos lá. Primeiro, para explicar essa situação, eu tenho que dividir essa desocupação entre os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais. Vamos começar pela desocupação nos leilões judiciais. Então, nos imóveis que foram arrematados em leilão judicial, que estejam desocupados, dão menos dor de cabeça? Olha, vamos primeiro raciocinar. Como é que você sabe que o imóvel arrematado em leilão judicial ele está desocupado? Você pode saber conversando com um porteiro, com um síndico, no condomínio, conhecendo alguém. Pode ter essa informação no processo, quando, por exemplo, o oficial de justiça ele faz a avaliação judicial, ele colhe lá o depoimento do síndico ou do porteiro, falando, o imóvel está vazio há muitos anos, abandonado. Isso acontece. Então você fica sabendo que o imóvel está desocupado. Ok. Então significa que você pode pensar assim, eu rematou o imóvel, você tem direito sobre o imóvel, você pode simplesmente ir lá, entrar no bem e trocar as chaves. Não, você não pode fazer isso. Vamos lá. Quando você arremata um imóvel em leilão judicial, você recebe um documento, um documento chamado auto de arrematação. Quando esse auto é assinado pelo leiloeiro e pelo juiz, você passa a ter uma expectativa de direito a ter a propriedade daquele imóvel. Você ainda não é proprietário daquele imóvel, você só tem uma expectativa de direito em relação a ter futuramente a propriedade do imóvel e ter a posse desse imóvel. Então, o que significa? Significa que você tem uma expectativa de direito e que você simplesmente vai entrar na posse de um bem em que você não tem a propriedade nem o título de propriedade. Vamos lá, se você arrematou o imóvel, o executado, ele entra com um recurso chamado de impugnação à arrematação. Nessa impugnação, ele alegue, comprove que ele não foi intimado das datas do leilão com mínimo de 5 dias de antecedência. Isso é uma situação que enseja a nulidade da arrematação. Então, se ele entrar com essa impugnação e ele vencer, significa que a arrematação será desfeita. E aí, como é que você vai fazer? A arrematação foi desfeita, você nem tem mais expectativa em relação de direito de ter a propriedade daquele imóvel, você está na posse do imóvel de forma irregular. Então, você é um ocupante ilicitamente ocupando esse imóvel. Então você não pode simplesmente entrar na posse do imóvel mesmo estando ele desocupado. Agora, vamos dizer que ele entre com essa impugnação, você vença essa impugnação, ele entre com um recurso para a segunda instância, você vença e é expedido o documento pelo juiz de primeiro grau, chamado de carta de arrematação, que aí sim, é um outro documento que ele é um título que lhe dá direito a ter a propriedade do bem mediante o registro, ou seja, você tem um título de propriedade do bem. E a arrematação, por lei, depois de expedida a carta de arrematação, ela não pode mais voltar ao estado anterior de desfazimento. Se houver alguma nulidade comprovada depois, serão resolvidos em perdas e danos entre exequente e executado, e o arrematante não está mais nisso. Logicamente que ele tem que se manifestar, mas não volta à situação pretérita de ter que desfazer a arrematação. Então, nessa situação, você tem um título de propriedade. E se o imóvel está desocupado, aí sim você pode entrar na posse do imóvel, porque você tem um título aquisitivo da propriedade e não uma expectativa de direito a ter aquele título aquisitivo. Mas vamos dizer outra situação. E se você entrar no imóvel, e nesse imóvel, apesar de estar desocupado, se ele estiver mobiliado, cheio de bens do executado, como é que fica? Você entrou no imóvel, ele tem bens do executado e você vai se apossar dos bens que estão lá, de sofá, de ar-condicionado, de quadros. Você não pode fazer isso. Então, o que eu aconselho é o seguinte, que eu faço com meus clientes é o seguinte, quando ele está desocupado, eu tenho título de propriedade e tenho certeza que o imóvel realmente está desocupado, porque essa situação de desocupação poderia ter ocorrido no passado, mas no presente, no momento da expedição da carta de arrematação do título de propriedade, pode ser que ele já esteja ocupado. Então, se eu tiver certeza que ele estava desocupado, encontra-se desocupado ainda, a gente faz com que os nossos clientes eles sejam acompanhados juntamente conosco para tomar posse do imóvel com um oficial de cartório de notas, que vai lavrar uma ata notarial, que essa ata notarial vai fazer o seguinte, esse oficial do cartório de notas, ele tem fé pública, então ele vai descrever os bens que estão no imóvel, para quê? Para você se resguardar se de repente o executado chegar para você, olha só, tá vendo esse imóvel aí que estava desocupado, mas é meu? Eu tinha
exemplo absurdo, eu tinha uma mala com ouro aí dentro. Vocês entraram aí e sumiu a minha mala. Então ele pode te responsabilizar em relação a isso. A partir do momento que você se resguardou com uma ata notarial com tudo o que estava ali dentro, significa que você tem uma prova muito mais robusta, que foi feita por alguém dotado de fé pública, de que não existia aquela mala que o executado falou. Então a gente faz isso com uma ata notarial, a gente vai junto com o oficial de cartório, ele relata e a gente entra em contato com o executado, marcando um dia para ele, se ele quiser, ele ir pegar os bens dele. Tá, e se ele não quiser pegar os bens? A gente pede ou a remoção dos bens para o depósito público, ou pede para o juiz intimá-lo, para ele em 5 dias retirar os bens sob pena de perdimento. Perdimento seria de os bens serem perdidos pelo executado para ficar com o arrematante, tá bom? Isso é uma situação de desocupação em relação aos leilões judiciais. Então, esse procedimento deve ser feito, e se ele estiver ocupado, deve ser feito da mesma forma, ou seja, se ele estiver ocupado, junto com a carta de arrematação que eu falei, que é o título de propriedade, vai sair um mandado, que é chamado mandado de missão na posse, que é ir junto com o oficial de justiça para tomar posse do bem, e se tiver alguém no local, a pessoa tem que sair. Se a pessoa não sair, ela, infelizmente, vai ter que sair de forma forçada na mesma hora. Então, se tiver ocupado ou não tiver ocupado, não faz diferença no tempo. O tempo para ser expedida a carta de arrematação, se ele estando ocupado ou não, é a mesma. E geralmente, grande maioria dos casos, o documento que sai de expedição da carta de arrematação, juntamente sai o mandado de missão na posse, sai junto. Então, na verdade, como você só pode entrar, entre aspas, se tiver tudo certo, na posse desse imóvel desocupado com a carta de arrematação, e se o documento de missão da posse sai junto, não faz muita diferença, porque o imóvel está desocupado, mas você poderia cumprir o mandado de missão na posse de forma oficial, mediante determinação judicial, junto com o oficial de justiça, basicamente no mesmo momento, vai diferenciar 2 semanas no máximo. Então, assim, não faz diferença nos leilões judiciais se ele está ocupado ou não. Isso é um mito. E nada, muita gente fala assim, mas eu vou comprar esse imóvel porque está desocupado. Ok. Mas nada garante que depois da arrematação, o executado, que tem a posse do imóvel, ele não vá e ocupa o imóvel. Então você arrematou ele como desocupado, achando que isso aí ia te garantir alguma coisa, que não garante nada. Daqui a pouco o executado vai lá e ocupa o bem. Então não adiantou nada. Mas uma coisa que eu te garanto é o seguinte, não existe diferença em relação aos leilões judiciais de tempo para ser emitido na posse do imóvel, estando ele desocupado ou não, tá bom? Espero ter esclarecido essa dúvida, que é muito corriqueira. Muita gente fala, só compra imóvel desocupado. Quase não existe imóvel desocupado. Então, e os que existem, você simplesmente não pode entrar imediatamente. Agora, esse vídeo ficou muito longo. Eu vou falar sobre a desocupação dos imóveis nos leilões extrajudiciais nesse próximo vídeo.